E não para por aí, aqui é só gente fera, então a gente vai passar aí para o nosso próximo palestrante, que também tem uma trajetória super incrível. Novamente a gente vai fazer aquela dinâmica, a gente tentar aí adivinhar um pouquinho de quem que é essa pessoa, começar contando aí um pouquinho da história dele. Então, vamos ver quem é daí. Então, ele é um empreendedor e ativista pela educação, formado em engenharia de gestão na Universidade Federal do ABC e inconformado com as desigualdades sociais e com o fim trágico de alguns dos seus amigos de infância. Deixou uma carreira promissora em uma grande multinacional para seguir o seu propósito de vida. Desde 2014, dedica-se para que mais jovens de escolas públicas e comunidades tenham acesso a uma educação inclusiva, libertadora e de qualidade por meio da Nokia Educação. Então, esse grande nome aí que eu falei, essa grande história, é representada aí pelo Luiz. Então, Luiz, um ótimo dia para ti, bem-vindo, cara, ao palco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Que honra estar aqui nesse evento tão lindo. Vi já que tem gente da UFABC aqui nos comentários, que legal. A galera ali já mandou os coraçãozinhos. Curto muito isso também. Muito legal, muito legal. E vamos começar? Vamos sim, cara. Pode mandar bala aí. Legal. Pessoal, bom dia. Sou o Luiz. Vou contar um pouco aqui da minha trajetória, um pouco das coisas que eu acredito e um pouco também de como a gente pode fazer para que a nossa existência aqui, né, na Terra, faça com que outras pessoas possam viver melhor, pelo menos um diazinho melhor, né? Então, basicamente, falando um pouco da minha trajetória, eu nasci, cresci e me desenvolvi na zona leste de São Paulo, na região de Itaquera, uma região periférica, né, bem afastada do centro, a gente está falando aí de uns 20 quilômetros do centro de São Paulo. Bom, e a história da minha família, ela não deve ser muito diferente da história da família de alguns de vocês. Então, foi uma vida, assim, onde a gente não passou grandes necessidades, mas também a gente não tinha uma fartura de recursos, né? E eu particularmente, passei a minha infância e parte da adolescência dividindo o meu tempo em 2 compromissos. Então, quando era criancinha lá, moleque, eu tinha 2 compromissos na minha cabeça, que era ir para a escola e ficar brincando na rua com os meus amigos, né? Só que o que acontece? Quando eu estava próximo dos 15 anos, foi quando eu comecei a entender um pouco mais quais eram os desafios de viver em uma região de periferia. Então, aqueles meus amigos de infância, eles já ficavam até mais tarde na rua e já não se importavam mais com as brincadeiras, né, que durante muito tempo nos divertiram bastante. E aos poucos essas brincadeiras foram dando lugar para um desejo de ostentar, de ter um tênis de marca, um status, uma moto, poder, enfim. E esses mesmos amigos até com 15 anos já frequentavam aquelas festinhas que meus pais chamavam de proibidas, né? E aí, quando eu tinha 15, 16, eu comecei a ver, tipo, com os meus próprios olhos, alguns dos meus amigos de infância entrando um a um para o mundo do crime, né? Porque na quebrada, infelizmente, as referências eram as pessoas que possuíam influência e ostentavam bens materiais. E quem eram essas pessoas? Eram as pessoas envolvidas com a criminalidade, né? E aí eu lembro de um momento, assim, né, de um período onde meus amigos começaram a frequentar umas festinhas e tal, e eu era maluco, né? Eu era moleque, era maluco para ir nessas festinhas também, né? E eu chegava com os meus pais, né, e falava, mãe, pai, mas todo mundo vai nessa festa, o fulano vai, o Cacá vai, não sei o quê. Outras vezes eu falava, mãe, pai, mas todo mundo tem esse tênis azul, fulano já comprou, mas os meus pais, eles sempre respondiam com algo que muito provavelmente vocês também já ouviram, que eles falavam assim, ó, vamos ver quem já ouviu, comenta aqui. Meus pais falavam assim, Luiz, mas você não é todo mundo. E aí, repetindo essa frase várias vezes ao longo da minha adolescência, os meus pais não só me protegeram dos riscos, mas eles também me ajudaram a construir e solidificar a minha identidade. Porque eu acredito que isso, sem dúvidas, foi um dos maiores privilégios que eu tive na vida. Meus pais falando constantemente que eu não era todo mundo, que eu não precisava fazer as mesmas coisas que todo mundo fazia. Certamente isso foi algo que ajudou a eu entender qual era o meu papel
no mundo, de fato, né? E aí, por um outro ponto que eu acho importante falar, o meu pai sempre foi daquelas pessoas que ajudavam as outras pessoas. Apesar de a gente não ter muitas condições, e realmente não tínhamos, quando sobrava um pouquinho, ele já pensava, o que eu vou fazer? Vou comprar uma caixa de leite, vou doar numa ONG, vou dar para o vizinho ali que está passando dificuldade, enfim. E a minha mãe, ela fez serviço social e trabalhava com moradores em situação de rua, né? E na época que ela estava na faculdade, ela não tinha com quem deixar a gente, né? Eu e meus irmãos, e a gente acabava indo nesses albergues, acabava conhecendo a realidade dessas pessoas. Isso eu estou falando de... eu tinha aí também, um pouco antes, uns 13 anos, assim, eu já estava imerso nessa problemática, assim, né? E aí, o que aconteceu? Aos poucos, eu fui reduzindo a quantidade de tempo que eu ficava na rua e comecei a aproveitar um pouco das oportunidades e privilégios que eu tive para conseguir conquistar uma vaga em uma universidade pública, na Universidade Federal do ABC. E aquilo, na época, para mim, foi muito determinante, porque quando eu entrei na universidade, eu conheci um novo mundo totalmente diferente daquele mundo que eu havia conhecido até então em Itaquera, né? E dali para frente, na minha cabeça, gente, eu pensava assim, cara, entrei na faculdade pública, vou fazer engenharia, é isso, quero construir uma carreira em uma grande multinacional, comprar um apartamento, trocar de carro todo ano, olha a cabeça, viajar para o exterior e quem sabe, né, ficar rico se der, né, por que não? Era a minha cabeça naquele momento. E aí, logo nos primeiros meses da faculdade, eu já fiquei decepcionado, porque eu não conseguia enxergar dentro da sala de aula o potencial que eu tinha. Dentro da sala de aula, eu não conseguia entender qual era o meu propósito no mundo. Dentro da sala de aula, eu não conseguia respostas para as minhas crises existenciais, sabe? Não conseguia. E na minha cabeça eu ficava pensando, por que eu tinha desejos tão individualistas e materialistas em uma sociedade que já era tão desigual? E como eu poderia aplicar aquele conhecimento da sala de aula para melhorar a vida das pessoas? E aqui, notem, eu não estou falando que a gente não pode sonhar, que a gente não pode pensar em conquistar. Inclusive, esse é um dos pilares da minha vida. Mas eu estou falando que antes eu pensava só nisso, a qualquer custo, assim, porque a gente vive numa sociedade que educa a gente dessa forma, educa a gente de uma maneira muito individualista. E hoje eu não acredito mais nisso, eu vou contar um pouco mais para vocês. E aí, bom, já estava descontente, né, com essa pegada da sala de aula, já estava com essas crises do que eu ia fazer da minha vida, como eu ia fazer para reduzir um pouco dessas desigualdades sociais. E na busca por uma resposta, eu passei a usar grande parte do meu tempo participando ativamente de entidades estudantis, projetos de extensão, ONGs, mas naquela época eu dependia de uma bolsa universitária e também fazia uns bicos, passava uns perrenguinhos e tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, né, preciso de um salário fixo, preciso parar de passar esses perrengues. Aí eu comecei a procurar um estágio. E eu lembro que quando eu comecei a procurar um estágio, eu fui lá no Google e coloquei empresas de engenharia para se trabalhar. Aí o Google respondeu, as 10 maiores empresas de engenharia para se trabalhar no Brasil. Aí eu cliquei no link, vi a primeira empresa e estava escrito assim, essa empresa está presente em mais de 200 países, em mais de 150 países, com mais de 200 mil funcionários e, essa informação é importante, galera, é a empresa que mais bem paga engenheiros no Brasil. Essa era a primeira do ranking do Google. Eu falei, pronto, é essa empresa que eu quero trabalhar. É a empresa que mais bem paga engenheiros no Brasil. E eu sou o engenheiro que mais quero receber, tipo, match total. E aí, outro dia, eu fui comentar com um amigo da faculdade, falei, cara, aquela empresa abriu o processo seletivo, tá aberto, vou tentar, cara, é a vaga dos meus sonhos e tal. E aí, cara, eu lembro que aquele meu amigo tinha uma história, uma realidade de vida totalmente diferente de mim, assim, amigo, né, colega, conhecido da faculdade. E aí ele virou para mim e falou, olha, Luiz, eu acho que você nem deveria tentar a vaga. E aí eu fiquei sem entender, né? E aí eu perguntei, por quê, cara? Aí ele falou, cara, você é de Itaquera, você se veste igual maloqueiro, você fala gíria, você mal sabe o português direito, quem dirá o inglês. E aí ele terminou falando assim, eu acho que essa vaga não é para você, eu acho que essa vaga é para mim, nem tenta.
E, cara, aquilo mexeu comigo demais, assim, porque eu fiquei pensando, putz, será que ele, né, será que ele tem razão, né, será que, sabe, eu comecei a me questionar, tipo, será que eu tava sonhando alto demais, assim, né? E aí, lembro que no fim de semana que eu voltei para casa dos meus pais, comentei isso com a minha mãe, e aí mãe pega pesado, né, vocês sabem. Minha mãe falou assim, olha, Luiz, se você não quer tentar... E eu falei, mãe, não vou tentar vaga, desistir, eu acho que eu não vou conseguir e tudo mais, já tinha me convencido de que não era para mim. E minha mãe virou e falou assim, Luiz, se você não quer tentar por você, tenta por mim. E aí, cara, pegou pesado, né? Eu falei, tudo bem, mãe, vou tentar então, né? E assim consegui a vaga depois de 3 meses como estagiário. Depois comecei a trabalhar bastante, fui efetivado. E aí com 22, 23 anos eu ganhava, tipo, praticamente mais do que a minha família inteira, assim, real. E quando eu voltava para casa dos meus pais, às vezes alguns amigos me atualizavam, tipo, do que estava acontecendo lá na rua. Ô, Luiz, fulano foi preso, outro foi solto, outro não sei o quê. E aquilo me tocava, eu confesso. Tipo, eu ficava, me incomodava, assim, me deixava triste, mas não me incomodava, tipo, da forma como deveria incomodar. Tipo, nesse momento, eu ainda questionava as desigualdades sociais sobre o meu papel no mundo, mas os salários e benefícios da empresa que eu estava, tipo, eram muito bons. Então, eu fingia acreditar, tipo, que a vida era assim mesmo e que estava tudo bem, sabe? Só que por dentro, isso era uma coisa muito pessoal minha, tá, gente? Eu ainda eu estava descontente, sabe? Eu sabia que eu podia algo a mais, assim. E aí, um dia, um dos meus gestores, que sempre me apresentava oportunidades de vagas para trabalhar no exterior, né? Ele falou, ó, Luiz, surgiu uma vaga na Itália, e as pessoas lá querem uma pessoa com o seu perfil, acho que tem tudo a ver com você. E aí eu falei, pô, legal, né? Itália, morar na Europa, meu sonho. Ele falou, pô, seu salário vai ser gigante, né? Tipo, você vai ter a chance de conhecer vários países e tal. E eu realmente eu realmente fiquei empolgado com essa possibilidade, assim, confesso, tá? Só que nessa mesma época também, eu recebi, tipo, uma das melhores notícias da minha vida, assim. Eu lembro que foi coisa de 15 dias depois. Minha mãe tinha me ligado e falou que um amigo meu de infância, aquele que, tipo, cresceu junto comigo, ele tinha sido solto, né, e que ele estava procurando oportunidade de emprego e que ele queria falar comigo para ver se eu poderia ajudar ele. E eu falei, cara, com certeza, tipo, pô, tem uma escola aqui pequena, a gente pode fazer alguma coisa para ti, tenho muitos contatos, consigo te ajudar, vamos fazer acontecer, né? Cara, é isso. Até falei para ele, que a vida que é da gente é coragem, cara. Agora você vai ter a oportunidade de ver sua filha crescer, com a sua família e tudo mais. E aí, nesse dia, eu estava muito feliz. Estava, tipo, com vários planos para o Kaká, e todo dia a gente conversava. E aí, tipo, eu lembro que eu criei um compromisso, sabe? Eu criei um compromisso comigo mesmo de que eu iria ajudar o Kaká, que eu iria, tipo, de fato, pegar esse conhecimento que eu tinha, essa rede de contatos que eu estabeleci para mudar a vida desse meu amigo de infância. E quando eu falo amigo de infância, é amigo mesmo. Eu lembro dele, tipo, 5 anos de idade lá em casa, assim, sabe? Bom, e aí a gente continua se falando todo dia e aí eu lembro que depois de 2 semanas, assim, tipo, eu tive uma notícia, tipo, totalmente bad, assim, tipo, cara, foi uma parada que mudou minha vida, assim, que minha mãe me ligou e falou que tinham matado esse meu amigo, o Kaká, a tiros. E aí, óbvio, inventaram uma história qualquer, mas no fundo eu sabia que você não sai do crime com a mesma facilidade que você entra, sabe? E eu não conseguia acreditar, assim, tipo, eu já tinha perdido outros amigos, vizinhos, colegas, mas o Kaká eu não conseguia acreditar porque na minha cabeça, assim, pô, a gente cresceu junto. Em qual momento, né, ali que teve essa bifurcação nas jornadas, né? E aí com ele também foi uma parte, assim, da minha infância, né? Ficou para trás aí algumas histórias que a gente tinha. E aí eu lembro que, tipo, putz, eu tava lá no velório, chorava no colo da minha mãe, assim, igual criança real, tipo, como se aqueles tiros, de certa forma, também tivessem me atingido. E eu falo que eles atingiram, mas não atingiram, tipo, o corpo físico, sabe?
atingiram a alma mesmo. Foi uma coisa assim, que, tipo, dali para frente não tinha mais como a minha vida ser a mesma. Porque é o que eu sempre falo, a gente muitas vezes fica sabendo da violência e conhece a violência pelo jornal, pela Folha de São Paulo, pelo Instagram do Quebrando Tabu, mas eu conheci isso por nomes, por pessoas, por famílias, né? E dali para frente, eu lembro que eu fiquei, assim, uns meses em que nada fazia sentido para mim, tampouco a minha carreira, eu me sentia sufocado, precisava falar, mas não conseguia falar, precisava agir, mas também não sabia muito como. E eu lembro que eu tinha que dar a resposta para o meu gestor, da indicação que ele fez para a Itália e tal. E aí eu falei para ele que eu não ia. Falei que eu não ia aproveitar, que eu não ia para a Itália. E aí ele falou, como assim, Luiz? Você tá maluco, cara? Você vai ter a chance de criar seu filho fora do país, o país tá uma merda, sai daqui logo, se fosse você eu ia, sabe? E aquilo me tocou, assim, eu falei, cara, eu não quero ser uma pessoa assim, eu não quero... E eu sabia que se eu ficasse muito tempo convivendo ao lado de pessoas que pensavam assim, inevitavelmente, de certa forma, aquilo ia ter uma influência sobre mim, né? E aí eu falei para ele, cara, agradeço, obrigado por tudo, mas, inclusive, a partir de amanhã eu não venho mais. Estou me demitindo. E aí foi quando eu pedi demissão. Já tinha um projeto de impacto social aberto, né, que é a NOC, que é um cursinho que prepara os jovens de comunidades e escolas públicas para entrar nas universidades. E no fundo, quando eu pedi demissão, o que eu queria era dedicar os meus esforços, o meu capital intelectual, o meu capital financeiro, o meu capital humano, para, de fato, fazer algo que fosse relevante na vida das pessoas. No fundo, o que eu queria era que menos jovens precisassem integrar seus amigos. E eu sabia também, por experiência própria e por influência da minha família, que a educação era um caminho para isso, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, o que aconteceu com o Kaká acontece todos os dias em vários lugares do Brasil, do mundo, né? E eu, de certa forma, eu sinto que eu negligenciei um pouco, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu estava crescendo na multinacional, eu não conseguia olhar para trás e entender o que estava acontecendo com os meus amigos de infância. E quando eu fui cair na real, já tinham passado um rodo na quebrada, assim, entende? E se eu negligenciei, a sociedade negligenciou demais. Porque, tipo, é algo que acontece todos os dias, velho. Tipo assim, quando a gente vê uma notícia no jornal, quando a gente vê uma notícia na televisão, a gente não pode normalizar essas coisas, entende? Porque esse é o caminho de sociedade que a gente está construindo, e a gente tem que pensar numa outra alternativa de sociedade, de interesses sociais, entende? Por que eu estou falando isso? Porque eu mesmo me peguei nessa situação. Eu estava seguindo um caminho, uma vida onde os bens e conquistas individuais e materiais, muitas vezes, estavam acima dos valores humanos, dos bens coletivos, e por estar seguindo essa vida, eu acabei me anestesiando, saca? E aí, o que eu quero deixar para vocês aqui é que não é um ou outro, entende? As pessoas vendem essas ideias de que, tipo, ou você cresce na vida, ou você ajuda as pessoas. E, tipo, não existe isso, não existe essa polaridade. Dá para você fazer as duas coisas. Dá para você estar dentro de uma multinacional e ajudar as pessoas. Dá para você estar dentro de uma instituição financeira e ajudar as pessoas. Inclusive, isso é o que eu falo para os estudantes da NOC, né? Eu falo para eles assim, cara, eu acredito, e eu tenho convicção disso, que as coisas vão começar a mudar de fato quando mais dos nossos, quando mais pessoas com essa visão de interesses coletivos, sabe? Estiverem em todos os lugares. Quando vocês aqui do Instituto Semear também, bolsistas, estudantes, pessoas engajadas, voluntários, quando nós, de alguma forma, ocuparmos esses espaços, quando a gente ocupar os espaços de tomadas de decisões, certo? Então, eu acredito muito, assim, no poder da juventude, eu acredito muito que a nossa vida, ela existe para algo a mais, assim, sabe? E eu também acredito muito que pessoas comuns juntas fazem coisas extraordinárias, sabe? Então,
Se vocês aqui que estão me escutando, vocês têm essa pegada de transformar a vida das pessoas, de fazer algo relevante para a sociedade, começa pequenininho, cara. Às vezes tem alguns amigos e amigas que me mandam mensagem falando: pô, Luiz, queria fazer um trabalho assim, que nem você, mudar a vida de centenas de pessoas. Eu falo: gente, olha para o lado. Se você olhar para o lado, você identificar alguém que está com alguma necessidade primitiva, cara, porque é doido pensar que em pleno século XXI as pessoas morrem de fome, mano, morrem de sede, as pessoas passam frio. Isso é uma necessidade primitiva, básica do ser humano, tá ligado? Então, e às vezes a gente acha que para transformar o mundo a gente tem que fazer um projeto, uma ONG, uma iniciativa que vai impactar 5.000 pessoas por mês. Claro que pode se tornar isso. Mas, cara, se a gente não estiver disposto a ajudar a pessoa que está agonizando de dor do nosso lado, que está com fome, que está com frio, e aí, né? Então, o que eu penso, gente, queria agradecer aqui os comentários também, tá sendo super importante para eu guiar o bate-papo, mas o que eu penso é que fazer transformação social, estar comprometido de fato com a redução das desigualdades, primeiro, que eu aprendi na prática, é algo que não precisa ser sofrido, saca? Tipo, você não precisa internalizar essas dores do mundo. Eu fiz muito isso durante muito tempo e não é legal, mas você não pode fingir que não existe, entende? Então, vai equilibrando a sua vida, vai ganhando seu dinheirinho, vai construindo a sua carreira, vai comprando as coisinhas que você quer, vai delineando a sua vida, mas sempre também olhando para o lado e vendo, na medida do possível, o que você pode fazer pelo próximo, certo? Então, o que eu penso a respeito da transformação social, da educação, é que só com a educação a gente vai conseguir, de fato, promover as mudanças que a gente precisa na sociedade. E quando eu participo de um evento como esse, com tantas pessoas especiais, com várias pessoas aqui reunidas no sábado de manhã para discutir sobre isso, eu fico esperançoso, porque eu tenho certeza que eu ainda vou encontrar muitos de vocês em espaços de poder, transformando a vida das pessoas, ocupando posições relevantes na sociedade, e quem sabe, né, num futuro não muito distante, a gente possa viver numa sociedade onde as pessoas tenham acesso às coisas básicas e que não deveriam ser negadas para ninguém. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu espero, com essa conversa, despertar uma inquietação dentro de vocês, uma não conformação. Eu acho que tudo parte disso. A gente não pode se conformar com as mazelas sociais que existem no nosso país. A gente não pode se conformar com pouco. Isso na nossa vida pessoal, isso na nossa vida social, na nossa vida coletiva. Nós estamos conectados, estamos em rede, e se a gente criou os nossos problemas sociais em rede, a gente precisa resolver eles em rede, tá bom? Então, eu queria agradecer vocês e falar que estou à disposição para tirar dúvidas. Legal, Luiz. Cara, muito, muito bom, cara. Teve uma parte do teu discurso que na minha mente, assim, eu vou até usar a palavra aqui, eu falei, destruiu, assim. Tu falou o negócio, eu falei, cacete, agora o negócio foi, assim. Parece incrível, parece como um todo foi incrível. E esse ponto, exatamente, foi quando tu comentou um pouco de que não é um nem outro, não é uma polaridade, tu não necessariamente precisa crescer ou impactar as pessoas, tu consegue fazer isso de uma forma só. A gente acredita muito aqui dentro de Semear, e para mim casou muito, assim, acho que eu te admiro muito por isso, assim. Eu acho que tem um outro ponto super legal que tu trouxe, e a gente já tinha conversado um pouco no nosso papo, né, mas eu achei incrível de novo, que é um pouco do que tu traz, né, de que a melhor forma de tu resolver os problemas é colocando as pessoas que os sofreram, né, as pessoas que vivem eles, colocando essas pessoas em posições de liderança, em posições de tomada de decisão, para que elas de dentro para fora consigam revisitar esse sistema, né, melhorar aqueles elementos, aquelas interconexões. Então, cara, se tivesse que falar
uma palavra, assim, resumir o teu discurso, é destruiu, assim. Então, muito bom, É isso, cara. obrigado, agradeço demais o convite, sou fã do Instituto Semear, sou fã de vocês, e no que vocês precisarem de mim, eu estou sempre 10% à disposição para somar, tá, com essa iniciativa de vocês. Tudo bem? Muito bom, cara. Muito Até mais. obrigado, Obrigado, gente. Tchau, pessoal. tchau. Esse foi o Luiz. Então, muito obrigado aí, Luiz, pela tua participação. E agora a gente vai para o nosso próximo convidado e ilustre convidado,